Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa e hoje nós estamos aqui para apresentar um trabalho sobre a Taenia ovis. Ao longo da apresentação abordaremos conceitos fundamentais ilustrados por slides e complementados com explicações, que proporcionará uma compreensão detalhada e precisa do assunto. Esperamos que seja do seu agrado. A Taenia ovis pertence à família Taenidae, que é popularmente conhecida por ter corpo alongado e formato de fita. Agora eu irei falar um pouco em específico sobre a morfologia da Taenia ovis. Ela pode chegar até 2 metros de comprimento e 9 milímetros de largura. Ela tem escólex dispostos em dupla série com rostro armado, tem grande número de testículos, podendo chegar até 300, e o útero grávido tem cerca de 20 a 25 ramificações laterais. Essas ramificações são curtas e alongadas, e seus poros genitais são irregularmente alternados. Elas são hermafroditas, ou seja, completam seu ciclo de forma individual. A Taenia ovis não afeta humanos, ou seja, ela não é uma zoonose. Essa doença tem como hospedeiro intermediário ovinos e caprinos e hospedeiro definitivo caninos. O ciclo da Taenia ovis se inicia quando ovinos ou caprinos ingerem acidentalmente pastagem ou forragem contaminada com ovos, que são originados das fezes caninas. Dentro do organismo dos hospedeiros intermediários, os embriões hexacanthus, que é o estágio larval encontrado dentro dos ovos, migram pela corrente sanguínea, podendo chegar principalmente até a pleura do diafragma, músculo ou coração, e tornam-se infectante após 3 semanas. Os cães, que são os hospedeiros definitivos, se infectam após consumir carne crua ou mal passada de ovinos ou caprinos, contendo cisticercos ovis. Após essa ingestão, o cisticerco vai se dirigir para o intestino delgado, onde ele vai se desencistar e em pelo menos 7 semanas virará adulto. Essa tênia adulta irá se fixar na mucosa intestinal e pode produzir e liberar cerca de 250 mil ovos por dia. Esses ovos são excretados juntamente com as fezes caninas, assim reiniciando o ciclo de Taenia ovis. Eu me chamo Luana e só recapitulando então um pouco do que a Lari disse, a Taenia ovis ela vai escolher para o hospedeiro definitivo cães ou canídeos, que é onde esse parasita vai se desenvolver, que é no intestino delgado. E mesmo que essa infecção seja maciça, relacionada aos sintomas, o cão ele permanece sintomático. E se ele tiver algum sintoma, é um sintoma leve, como por exemplo uma diarreia, mas que não vai permanecer por um grande período de tempo, e também como uma perda de peso. Por isso que a importância clínica dessa infecção em cães, ela acaba sendo considerada baixa. E essa infecção em ovinos já vai ser um pouco diferente, porque eles vão se contaminar por ovos que estavam em um ambiente contaminado por fezes de cães infectados, tendo em vista que a forma larval vai se infectar na ovelha, nos caprinos, no músculo esquelético. Por isso que quando a gente fala de infecções, os sintomas eles não são perceptíveis, por conta de que só tem como detectar os cisticercos, que seria a forma larval, através do abate ou também de inspeções. E estudos confirmam que esses animais estão conseguindo criar uma imunidade parcial, fazendo com que o resultado das infecções subsequentes sejam menos severas. Oi, meu nome é Isadora Pison e eu vou falar um pouco da parte de diagnóstico dos parasitos apresentados nesse vídeo. Então, o diagnóstico da infecção por Taenia ovis em cães, que nesse caso são os hospedeiros definitivos, é principalmente feito a partir da detecção do parasito ou de suas proglótides nas fezes do animal. Geralmente, a forma adulta desse parasito, ele não apresenta sinais clínicos evidentes que cause algum tipo de alteração clínica, comportamental ou de saúde no animal, que dificulta o diagnóstico clínico em cães vivos. Porém, nesse caso, a gente tem a opção de fazer exames laboratoriais, por exemplo, o exame coproparasitológico, que ele detecta os ovos de tênia nas fezes do animal, mas ele não diferencia espécie.
O exame de proglótides, que também se baseia na observação de segmentos eliminados nas fezes do animal. É bom para suspeita de infecção, mas a confirmação da espécie em si, ela requer uma análise mais detalhada. E, essa análise ela também precisa ser feita com métodos moleculares ali. E também a gente tem o diagnóstico molecular, que utiliza a PCR, e sequenciamento para identificar a espécie com mais precisão. Ele é muito utilizado em estudos e surtos. E os achados visuais, normalmente encontrados nas fezes dos animais, nós temos as proglótides móveis ou secas, podem estar ali nas fezes ou aderidos à região perianal do animal, e os alvos microscópicos são detectáveis em exame coproparasitológico. Dentro dos sinais clínicos geral, como dito, eles geralmente não apresentam sinais clínicos evidentes, porém, infecções intensas com alta carga parasitária, o animal pode apresentar prurido anal, que é uma coceira na região perianal do animal, vômitos ou diarreias raramente, e principalmente análise clínica ali nas fezes do animal a gente pode encontrar as proglótides grávidas móveis ou secas. Já em ovinos, sendo o hospedeiro intermediário que carrega a forma larval desse parasito, também não apresenta normalmente nenhum tipo de sinal clínico evidente, o que dificulta o diagnóstico clínico desses animais vivos. Então, é feita uma inspeção pós-mortem desses animais em frigoríficos ou abatedouros por médicos veterinários inspetores, que realizam a inspeção na parte da musculatura desses animais, como por exemplo a parte de miocárdio do coração, masséteres, língua, diafragma, mas principalmente a musculatura esquelética desses animais, como por exemplo ali na parte principalmente músculos da região intercostal e da coxa. E os aspectos visíveis encontrados nessa parte de musculatura, esses aspectos visíveis do cisto, nós temos os cistos viáveis, que são vesículas translúcidas ou esbranquiçadas que carregam o escólex do parasito, e nós temos os calcificados, que são aspectos são cistos com aspecto mais esbranquiçado, caseoso ou mineralizado, facilmente perceptível ali durante o corte da carne. Nós temos alguns critérios de condenação de carcaça, onde infecções leves com poucos cistos, a gente pode submeter a carcaça a tratamento térmico, como por exemplo nesse caso o cozimento, e em infecções intensas com muitos cistos, a gente já tem a condenação total da carcaça. E essas medidas elas visam proteger o consumidor e evitar a transmissão desse parasito para o hospedeiro definitivo, que nesse caso são os canídeos. Em caso de dúvidas ou suspeitas durante a inspeção, podem ser realizados exames histopatológicos, que são utilizados em pesquisas para esclarecer durante a inspeção lesões duvidosas, mostrando a estrutura do cisto, e pode revelar ali reações inflamatórias, nesse caso como por exemplo uma fibrose, um infiltrado celular ou uma calcificação. No caso também existem outras técnicas complementares, como por exemplo a sorologia, ela detecta anticorpos e antígenos em ovinos infectados e é mais útil nesse caso em estudos epidemiológicos. E a biologia molecular, ela permite a gente identificar o DNA do parasito em cistos recuperados, fazendo assim um método mais preciso para a gente poder confirmar a espécie, já que é tão difícil a gente poder diferenciar. Quando a gente tem um animal infectado, a gente tem uma distribuição muito variável desses cistos, então pode ser localizada com um ou poucos cistos, ou ela pode ser bem disseminada. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre controle e profilaxia. O controle começa em cães. O cão é um hospedeiro definitivo. É necessário a vermifugação regular de cães com antieumínticos eficazes contra cestoides. Evitar que os cães tenham acesso às vísceras cruas de ovinos, e os produtores precisam estar conscientes sobre não alimentar cães com restos crus de abates. Agora eu vou falar sobre o controle de manejo em ovinos. O controle da verminose em ovinos deve priorizar a redução da carga parasitária e a descontaminação de pastagem. A principal medida é o uso de antieumínticos estratégicos, aplicados em períodos estratégicos do ano, época seca
e transição para a chuvosa. Para evitar a resistência do uso de antihelmínticos, é importante usar a dose correta, baseada no peso, evitar tratamentos desnecessários, alternar princípios ativos. Exemplos: higienizar instalações, separar animais jovens de animais adultos, vermifugar animais novos antes de introduzi-los ao rebanho. O controle eficaz, ele combina com vermifugação estratégica, mais um manejo adequado, visando reduzir as perdas produtivas e econômicas. Agora falando sobre as carcaças no frigorífico. No frigorífico, deve existir um controle. Carcaças infectadas, antes de serem descartadas, elas devem ser incineradas ou cozidas para ter um descarte ideal sem contaminações futuras. E a contaminação de carcaças, ela leva a perdas econômicas, tanto para o produtor quanto para o frigorífico. Ainda sobre o frigorífico, não pode existir presença de cães ou qualquer outro tipo de animal. Eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia da Taenia ovis. A distribuição geográfica é em diversas regiões do mundo, com criação intensiva de ovinos, especialmente onde há uma interação frequente entre cães e rebanhos. As áreas de maior prevalência incluem Austrália e Nova Zelândia, América do Sul, principalmente no Brasil, Argentina e Uruguai, África do Sul, entre outros. O impacto financeiro da Taenia ovis ocorre principalmente nas indústrias frigoríficas e na pecuária ovina, devido à condenação de carcaças ou parte de carcaças infestadas por cisticircos. Vale ressaltar prejuízos indiretos, como o aumento de gastos com inspeção sanitária, controle de cães e campanhas de deserminação. Ao lado, uma imagem de um músculo cardíaco ovino infestado por cisticircos, impedindo para a comercialização. Com isso, concluímos o nosso trabalho. Esperamos que ele tenha contribuído para ampliar o conhecimento sobre o tema e sua importância. Todas as informações foram retiradas de fontes confiáveis, listadas ao final de cada slide, garantindo a credibilidade do conteúdo. Obrigado pela atenção.